Capítulo 6. A morte de um continente. Nos últimos tempos da Grande Atlântida, degenerara de tal forma a utilização dos conhecimentos espirituais que a crença em um Deus único ficou obscurecida pelas práticas da magia negra, pelo culto dos deuses mitológicos e pelos interesses de ordem puramente material. O surto de mediunidade que naquela época houve, como na Palestina séculos depois com Jesus, e em nossos dias com o Espiritismo, não atingiu a sua meta e desviou-se para caminhos de perdição. Nenhuma atitude se tomava, nenhuma decisão. Não se empreendia uma viagem, nem se montava um lar. Ou um corpo se amortalhava, sem audiência prévia de sacerdotes, magos, adivinhos, feiticeiros e necromantes. Os ódios se multiplicavam, como as ambições mais desvairadas pelo uso imoderado dos poderes das trevas. Disputas intermináveis entre famílias e tribos, assassinatos e vinganças pessoais ocorriam por toda parte. E por fim os povos das diversas províncias passaram a aniquilar-se em guerras de extermínio, por influência desses poderes terríveis e aniquiladores, que visavam, como sempre, desviar os homens dos caminhos retos da evolução espiritual. Os sacerdotes do Deus Supremo, no silêncio dos seus templos suntuosos, julgavam-se impotentes para impor novos rumos às multidões, e muitos deles ficaram mesmo mancomunados com essas forças de corrupção. Eram os guias legítimos espirituais do povo, que cegamente sempre os obedecera, mas quando se deixaram dominar por essas forças, entraram a competir uns com os outros pela posse de poderes sempre maiores e assim se entregaram definitivamente às algemas das trevas. Desprezando as advertências do plano espiritual, lançaram-se também à prática de atos condenáveis que abriram caminho à conquista dos templos pelas forças das trevas. E quando enfim, crescendo o perigo, quiseram voltar atrás, já não o puderam fazer, verificando ao mesmo tempo que sua influência sobre o povo havia desaparecido. E o terror aumentou ainda mais, quando constataram que o intercâmbio com o plano espiritual se deslocara das esferas da luz para das trevas, que na realidade haviam se transformado eles mesmos em agentes dessas forças. O epílogo dessa situação desesperada foi o afundamento do grande continente, de cujos habitantes 60 milhões morreram no mar. Alguns milhares alcançaram as terras que se elevaram a oeste na América, formando os povos maias, astecas, toltecas, incas e outros. Parte alcançou a região norte do globo, francamente habitável, e mais tarde transformada em zona glacial, por efeito do desvio do eixo da Terra. Parte refugiou-se nas colônias atlantes, já existentes a leste como já vimos. E a última parte, a mais sã, salvou-se incólume, na província centro-oriental do continente, que não submergiu e que veio a formar a pequena Atlântida. No afundamento do grande continente, um enorme cometa entrou na atmosfera do globo, provocando erupções vulcânicas, abrasamentos, incêndios, maremotos, atraindo a massa oceânica de água a alturas de centenas de metros sobre o nível normal. Conforme consta da tradição egípcia antiga, denominada Mito de Tifon, e da grega do Faetonte. O cataclismo Atlante atingiu também parte do sul do continente americano, provocando o levantamento da Cordilheira dos Andes, com tudo quanto havia à sua superfície, como demonstram de forma concludente ruínas de cidades como, por exemplo, as de Tiwanaku, que ainda hoje existem em pontos quase inacessíveis da cordilheira, no Peru e na Bolívia. É fora de dúvida que a aproximação de qualquer astro pode produzir catástrofes, e com a aproximação maior desse cometa, que invadiu a atmosfera da Atlântida, inúmeros fenômenos desastrosos se verificaram, culminando com o afundamento. Segundo cálculos de autores respeitáveis, basta um cometa, por exemplo, se aproxime a menos de 5.000 quilômetros da superfície da Terra para esvaziar os oceanos e projetar suas águas sobre as terras, em ondulações de mais de 4.000 metros de altura, que bastam para cobrir montanhas. Observação: o cometa Halley teve sua maior aproximação da Terra em 11 de abril de 837,
com 6 milhões de quilômetros. Como demonstração do poder atrativo da massa dos astros, basta dizer que em 1835, o cometa Halley aproximou-se perigosamente da Terra. O diâmetro da sua cabeleira media 560 mil quilômetros, enquanto da Terra não passa de 12 mil quilômetros. Com estes números, bem se pode imaginar a influência que a massa do cometa pode exercer sobre as terras e as águas do nosso globo, desde que ultrapasse essa distância calculada. Em sua outra visita, em 1910, que muitos homens idosos de hoje lembram-se de terem presenciado, conservou-se mais distante, cerca de 8 milhões de quilômetros. Mas mesmo assim, aterrorizou muitas regiões do globo. Por outro lado, a crosta da Terra é extremamente delgada, não passando de 60 quilômetros de espessura, o que corresponde a 1/100º do raio terrestre. Guardadas as devidas proporções, a crosta compara-se a uma tênue casca de ovo, sendo, portanto, suscetível de romper-se com a queda em sua superfície de partículas cósmicas que periodicamente sobre ela se projetam, muitas vezes abrindo crateras enormes, de centenas de metros de diâmetro e profundidade, por pesarem milhares de toneladas. Um aerólito caído na Sibéria em 1908 foi visto a uma distância de 600 quilômetros, ouvido a 1500, e provocou tamanho deslocamento de ar que derrubou homens, animais e prédios, num raio de 700 quilômetros do ponto de queda. Na Atlântida, nas duas vezes, foi o que aconteceu, isto é, essas duas ordens de fenômenos produziram cataclismos fatais, mas não por acaso, como é óbvio, mas como programação do plano diretor cósmico, visando o afundamento do continente e o extermínio de grande parte daquela humanidade, pelos motivos que estamos expondo. Efetivado, pois, o primeiro afundamento e localizados os seres remanescentes nos pontos a que nos referimos, o tempo transcorreu e a vida retomou seu curso, apagando as lembranças, as emoções e o terror coletivo gerado pela catástrofe. E a pequena Atlântida sobreviveu, floresceu, e por sua vez tornou-se o habitat de um grande povo, do mesmo povo que se refez como nação, tornando-se também poderoso e influente no mundo do seu tempo. A tradição grega. Falando sobre Atlântida, não se pode deixar de fazer referências ao genial mestre grego Platão, discípulo de Sócrates e precursor do cristianismo. O autor deste livro refere-se aos estudos morais desenvolvidos por Sócrates e Platão, muito semelhantes à moral cristã, conforme estudo de Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos seus famosos diálogos de Timeu e Crítias oferece interessantes detalhes a respeito, dizendo que Solon, o legislador de Atenas e um dos 7 sábios da Grécia, mais ou menos no ano 600 a.C., viajou para o Egito e esteve em Sais, cidade situada no delta do Nilo, que havia sido capital do faraó Amés, o Amasis dos gregos, rei da 26ª dinastia, cidade essa construída pela deusa Neite, em cujo templo esteve se instruindo. Em conversa com sacerdotes desse templo, soube que para os lados do ocidente havia uma grande nação de clima ameno e estável, e onde não havia inverno. Suas costas marítimas possuíam formações rochosas de várias cores, e sua religião era o culto do Sol e de Poseidon, deus grego do mar, e o Netuno dos romanos. Na capital Poseidones, a cidade das Portas de Ouro, havia grandes praças das quais irradiavam ruas largas e grandes canais em perfeita simetria. As fortificações ao seu redor eram cobertas de folhas de cobre e de oricalco, metal brilhante como o ouro, como também os templos e palácios. Uma estátua altíssima, no templo principal, representava Poseidon, dirigindo 6 cavalos alados, e por fora era rodeado de estátuas de ouro e marfim, representando os reis e as rainhas atlantes. Poseidones era edificada sobre as encostas de 3 montes, que correspondiam a 3 pontas do tridente do deus, e defendida por 3 ordens de fossos e altíssimas muralhas. O governo era teocrático, isto é,
Seus chefes eram representantes do Deus, o mesmo sucedendo com os sacerdotes, cujos poderes eram ilimitados. O primeiro rei desse povo foi Atlas, e tão considerável era a importância dessa nação que criou-se mais tarde o mito de Atlas, o deus filho de Júpiter, que sustentava o mundo nos ombros. Estes foram, entre outros, os dados fornecidos pelos sacerdotes de Sais, baseados em manuscritos que declararam possuir. Cálculos posteriores davam à pequena Atlântida superfície de 204.880 km². Para muitos, essas informações não têm valor histórico, mas é certo que Platão possuía alto senso de justiça e sabedor. E também é certo que os egípcios descendiam dos Atlantes, oriundos de suas antigas colônias do norte da África. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve.